Obrigado pela presença da doutora Gislene, do doutor Joel, do doutor Capano, Evandro Fabiani Capano. Em nome do doutor Marcos, nosso presidente, em nome do doutor Humberto Luiz Borges Durso, e tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, principalmente em nome do Conselho Estadual, da qual eu sou um dos seus participantes, dos 160. O nosso muito obrigado por mais uma vez o senhor estar aqui, vindo distribuir o seu conhecimento. Eu há pouco falava que a nossa maior arma é este conhecimento que é para nós enfrentarmos com altivez e elevarmos a advocacia paulista nos patamares que ela tem no conceito nacional, e o senhor faz parte desse tijolo que acresce os nossos conhecimentos. O doutor Marcos manda ali um caloroso abraço e um agradecimento permanente. O doutor Humberto, idem. Evandro Fabiano Capano, advogado, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, Universidade de Salamanca, Espanha, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie e palestrante do Departamento de Cultura e Evento da Ordem dos Advogados do Brasil. O auditório é do senhor, o microfone é do senhor, a casa é sua, fique à vontade. O tema que eu me propus hoje é um tema que, num primeiro momento, chama, né, a atenção pelo apelo dele, né? Ninfomaníaca e 50 tons de cinza. Obras obscenas. E aí a gente deu até, né, uma outra chamada, né, limite entre o crime e a liberdade artístico e intelectual. Né? E vou pedir, é que nós estamos sem microfone externo, né? Não tem um microfone... Eu falo daqui, eu falo daqui. Pode deixar, Rui. Pode deixar. Obrigado. Não, fala daqui mesmo. Pode parecer, senhores, que a discussão pode parecer uma discussão pequena quando nós entramos, tá, para fazer uma leitura do artigo 234 do Código Penal Brasileiro, escrito ou objeto obsceno. Tudo bem? Isso pode parecer uma coisa sem muita importância quando a gente percebe o seguinte, tá? Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Pena, detenção. Uma peninha de detenção, senhores, né? Vejam, senhores, que a primeira coisa que eu quero mostrar para os colegas, que um tipo penal, ele sempre alarga para a gente, ou sempre ele traz para a gente a conduta, elementares e outras demais circunstâncias. Na verdade, o direito penal, o senhor está preocupado, é um grande código, uma grande tabela em que você tem ao centro a conduta que você não pode fazer, a conduta proibida. E depois aquilo que está a circundária, aquilo que está circundando, a circunstância em que você comete aquela conduta. Isso é relevante para nós também. E já está pré-catalogado muitas vezes. E aí, senhores, vem a discussão da pena, tudo bem? A pena e o vetor de dosimetria. O que entre nós é uma situação que normalmente dá briga, tá? Quando eu pergunto, normalmente as pessoas respondem ou trocam as bolas, uma pela outra. Neste crime, senhores, a pena é de detenção. A pena é de detenção. 6 meses a 2 anos, isso é vetor de dosimetria. A pena, senhores, é de detenção. Veja que isso é ciência. Quando eu digo, por exemplo, ao Dr. Calixto, que está ali, que foi meu aluno nas Faculdades Metropolitanas Unidas. Seja bem-vindo, Calixto. Quando eu digo para o senhor detenção, o senhor que foi meu aluno e um dos alunos brilhantes, o senhor automaticamente pensa o seguinte, olha a ciência disso, senhores. Detenção, ótimo. A pessoa que é acusada disso nunca poderá estar em regime fechado. Esta pena não admite prisão preventiva. Estão percebendo quanta coisa começa a sair daí?
A pena, senhores, é de detenção. Tudo bem? E mais longe, quando ele olha o vetor de dosimetria ali, ó, de 6 meses a 2 anos, todo crime cuja dosimetria máxima seja de até 2 anos, tá? Isso é considerado crime de menor potencial ofensivo. Ou seja, quando eu dou a informação crime de menor potencial ofensivo, automaticamente o que o bacharel em direito, o advogado, o estudante de direito que já está num nível intermediário de conhecimento, ele pensa, ou ele colhe a própria informação. Bom, se é até 2 anos, isso não dá nem flagrante. Isso dá termo circunstanciado. E se dá termo circunstanciado, eu vou levar meu cliente para casa. Tá? E vou dizer mais, quando chegar no fórum, se é, que é o caso, eu vou pagar uma cesta básica e acabou, está resolvido o problema. Pergunto isso para os colegas, é verdade isso? É verdade isso. E aí a pessoa tira, agora aqui sim, talvez, uma conclusão não tão pensada. Bom, então isso, de menor potencial ofensivo, isso é um crime que, por que eu vou me preocupar com isso? Realmente, pela perspectiva do crime, né, apesar de já ter adentrado na seara de condutas que, pelo princípio valorativo do direito, pelo um princípio em que o direito seria a última ratio e vai tratar daquelas coisas que são mais contundentes, que perturbam mais a sociedade, né, o tal do princípio da fragmentariedade. Já estamos falando de crime. Mas na prática, vocês vão falar para mim, pô, Capano, é cesta básica, tá resolvido o problema. O problema vai acabar sendo quanto eu vou pagar de uma multa nominada cesta básica para que eu possa me ver livre desse processo. Isso, no fundo, então, é uma discussão de cunho civil. No que eu vou dizer para vocês, é uma discussão de cunho civil? Tá bom, eu vou aquecer com os senhores que é uma discussão de cunho civil. Só que percebam o seguinte, então, que essa discussão de cunho civil, senhores, parágrafo único, incorre na mesma pena quem vende, distribui, expõe à venda ou a público qualquer dos objetos referidos neste artigo. Tudo bem? Mas realiza em lugar público ou acessível ao público exibição cinematográfica de caráter obsceno. Ou seja, senhores, vocês têm noção de que o livro, já que colocamos isso no título, que o livro 50 Tons de Cinza foi vendido mundialmente? Vocês têm noção, senhores, de quanto custou, por exemplo, para o editor brasileiro da obra em português Brasil, quanto custou para ele adquirir os direitos autorais desta obra 50 Tons de Cinza? Quanto que esse cara gastou, moçada? Porque olha a relevância, aqui sim, a relevância da discussão dessa noite. Se o senhor doutor promotor conseguir provar para mim que este livro, 50 Tons de Cinza, se o senhor doutor promotor conseguir provar para mim que este filme, Ninfomaníaca, ele é um livro que se enquadra nesse artigo 234, pergunta óbvia. Eu posso continuar vendendo o livro, senhores? Qual a resposta? Não. Perceberam o tamanho da encrenca que tem aí atrás? O tamanho do problema que você arrumou para mim, doutor promotor? Não é realmente o crime. O crime eu vou resolver com 2 cestas básicas, 3. O problema é que eu não posso vender o livro. E eu fiz um investimento. E eu fiz um investimento não pequeno. Um investimento enorme, senhores. Tá? Este é o problema dessa discussão dessa noite. Tá? O filme Ninfomaníaca, senhores, vendeu uma tiragem em Hollywood assustadora, avassaladora. Vem para o Brasil, eventualmente a gente diz, olha, desculpa, você não pode exibir o filme. Pô, mas eu adquiri por um par de milhões de dólares os direitos para exibir isso no território tupiniquim. E diz que não pode. Né? Estão percebendo o tamanho da discussão que tem aqui? O tamanho dessa briga? E a briga, na verdade, é o seguinte, senhores. A briga, na verdade, repousa, do ponto de vista técnico do direito, nesta palavra aqui, ó, elementar. Elementar. Porque este crime, senhores, possui uma elementar, senhores, tem as condutas, né? É um crime que nós temos um palavrão, né? Alternativo misto, qualquer um destes verbos que o senhor, né, ou que a senhora perpetrar, em tese você está cometendo o crime, mas
Tudo isso daqui, fazer, importar, exportar, adquirir, vender, tal, estampa ou qualquer objeto obsceno. Esse aqui é a elementar. O objeto tem que ser obsceno. E aqui começa a briga, senhores. Se eu perguntar para cada um dos senhores, nesta mesa, nesta sala, considerando a formação de cada um, considerando o background de conceito religioso que cada um dos senhores tenham, a perspectiva de vida e filosófica que cada um, sem até ter pensado nisso, possui, eu tenho certeza que aquilo que eu penso não é o que o Dr. Rui pensa, que tampouco é o que pensa o Dr. Joel, e que em hipótese alguma vai dar certo se perguntar para o Dr. Gislene. Cada um aqui vai ter a sua concepção, o seu conceito do que é obsceno. O que é obsceno para mim pode não ser obsceno para o senhor. Ou o inverso. O que para mim seria tranquilamente aceitável, para um outro pode falar, não, isso é de uma obscenidade atroz. E aí eu pergunto, segurança jurídica, 0. É bem verdade, senhores, que isso aqui, quando foi legislado na década de 40. E ali nós tínhamos, na década de 40, e eu tenho dito isso para os alunos na universidade, que hoje em dia, Rui, eu tenho um problema na faculdade, viu? Quando nós nos formamos, o senhor um pouquinho antes que a minha pessoa, né, nós tínhamos 2 ou 3 doutrinadores em área de direito penal, minto, Heleno Fragoso, Magalhães Noronha, tinha mais alguém? Você chegou a ler lá? Não, era meia dúzia. Né? Porque a bolsada que eles leem aí é tudo depois da gente. Né? Tá bom. Então nós tínhamos Basileu Garcia, Ramagem Badaró, Basileu Garcia. Vocês sabem que Dom Pedro foi amigo de Basileu Garcia, Dom Pedro I. Tudo bem, né? Tá bom. Rui Barbosa. Não. Tá bom, né? Nós tínhamos poucos doutrinadores, senhores, e nós tínhamos, em especial no território de São Paulo, 3 faculdades só. Tudo bem? Na década de 40, em verdade, nós tínhamos 2. Né? Ou seja, nós tínhamos uma unidade de pensamento. E nós estávamos ainda no finzinho do Estado liberal, em que se valia René Descartes, o discurso do método. O método era mais importante, era tudo quadradinho e todo mundo pensava igual, estava resolvido o problema. Então nós tínhamos uma certa facilidade em saber o que naquele momento, em 1940, para aquela sociedade, o que era obsceno e o que não era. Hoje, senhores, em 2016, tem um livro famoso, tem um livro muito bom, que chama-se A Condição Pós-Moderna. O autor chama Jean Lyotard. Tá? Esse autor ele fala que a condição pós-moderna é bem interessante. Primeiro, o Jean Lyotard, ele fala da perda do metadiscurso. O que é um metadiscurso, senhores? O metadiscurso é o seguinte: quando eu era menino, o pai mandava, a criança obedecia. É verdade isso hoje? Não é verdade. Quando eu era aluno na faculdade de Direito, eu tinha a verdadeira paúra dos professores. Imagina que um aluno de Direito ia estar de chinelo de dedo, mascando chiclete na minha sala, ia levantar para sair, tudo bem. Mas não ia mesmo. Hoje, para mim, está ótimo. Isso eu já acertei com os alunos que na última aula, eu acertei com uma turma lá da Universidade Mackenzie, que eu vou dar aula de chinelo, mas eu pedi que eles todos viessem de chinelo também. Vou causar. Né? Perda de metadiscurso. Né? Não tem mais eu mando, eles obedecem. Eu oriento e dou a linha, e o discípulo vem ou não. Né? Isso é perda de metadiscurso, senhores. Tá? Quero lembrar aos senhores que, se a gente voltar um pouco atrás, o Código Penal não foi legislado a esmo, senhores. Não foi sem querer que legislou aquilo. Percebam que tudo que é mais importante veio primeiro. Né? Todo capítulo do Código Penal inicia com o objeto tutelando aquilo que é mais contundente. Por exemplo, o homicídio vem primeiro do que tudo. Para nós, o legislador penal brasileiro diz que o que é mais contumaz para a gente é o homicídio. E depois ele desenrolou. Percebam que vem homicídio, artigo 121, furto, 155, adultério já era agora revogado 200 e pouco, não era meio assim, né? Não era mais ou menos assim, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher alheia. Vem vindo. É de caldo sociológico, extrato sociológico
Católico, senhores, tá? Ou seja, nesta data em 40, quando legislaram isso, até isso a gente ajudava. Hoje, se eu perguntar qual religião oficial no Brasil, qual a resposta, senhores? O país é laico, tudo bem? Acredite naquilo que você bem entender para acreditar. Ou seja, nós temos uma dificuldade tremenda, o que nos traz a essa discussão. O que é obsceno? O que é obsceno é difícil, senhores. O que é obsceno é difícil. Se assoma a essa discussão o artigo 5º, 9, que diz o seguinte, né? Esse é o introito do artigo 5º, e diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Se assoma a essa discussão do que é obsceno, ainda essa previsão constitucional de direito pétreo, esculpido no artigo 5º. Esculpido no artigo 5º. Mas essa discussão, se eu deixasse aqui, senhores, seria uma discussão totalmente rasteira. Tô falando mesmo, né? Aquele microfone tá falando. Totalmente rasteira essa discussão. A discussão não é essa, senhores. A discussão é o seguinte: o homem e suas dimensões, senhores. A filosofia nos ensina, senhores, que o mundo é cíclico. Em algum momento, na década de 20, por exemplo, a discussão era econômica, né? Nós tínhamos de um lado os comunistas, do outro lado os capitalistas, a discussão era capital, né? O Marx, que foi o último grande filósofo que estabeleceu cognição própria de objeto. Falei difícil, né? Ótimo, tá bom? Não é ótimo. Um pouco antes disso, senhores, ou um pouco depois disso, nós tivemos pessimistas, né? Nós estávamos em guerra, né? Guerra de 40, aí nós tivemos uma série de autores pessimistas, tá? Uma série de autores que falaram que o ser humano não prestava, que o ser humano era iníquo, que o ser humano era um cidadão paupérrimo. É só ler Schopenhauer. Schopenhauer é o pessimista dos pessimistas. E tivemos até um cara que matou Deus, não é isso? Tivemos até um cara que matou Deus, tal do Nietzsche, né? Vale a pena ser lido. É cíclico. Hoje nós estamos numa situação, depois da Segunda Guerra, econômico, depois a discussão foi pessimista, e hoje nós estamos no auge do apogeu do ser humano. Todo mundo fala da dignidade humana. A dignidade humana. O que é a dignidade humana? Você espeta o cara e fala: irmão, tá bom, define pra mim o que é esse negócio aí, dignidade humana. Aí o cara começa: não, dignidade humana é dignidade humana. Né? Dignidade humana é tão importante para nós, senhores. Doutor, em que artigo da Constituição que está? Qual? No primeiro. Né? É direito? Não é princípio só. A Constituição não diz princípio, a discussão diz o quê? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento. É fundamento do edifício jurídico brasileiro, senhores. O edifício jurídico brasileiro tem como fundação a soberania, a cidadania, a dignidade humana, tudo bem? Não é um mero direito, não é um mero princípio, isso aqui é muito mais. Isso aqui é fundamento do ordenamento jurídico brasileiro. Nós começamos a construir o edifício de Kelsen aqui sobre esse fundamento. Essa foi a fundação do edifício. Tá? É muito maior. E eu vou dizer para os senhores que as dimensões do ser humano tem quem diz até 7. Né? 3, 5 e 7. Né? Tem até 7. Mas, né, eu gosto de dizer que o direito se preocupa em especial com 5, senhores. Uma dimensão corporal, realidade física e material do ser humano. Uma dimensão intelectual, capacidade de raciocinar. Isso aqui é novo, viu, senhores? Quem disse isso aqui primeiro foi um tal de Aristóteles. Novinho, né? Super novo, Aristóteles. Né? Dimensão emocional, senhores, sentimentos, estados psicológicos, tendências para agir, né? Isso aqui é o que hoje nós chamamos da dimensão moral do ser humano, que não se compensa, que não se confunde com o intelectual. Tá? O homem mais desprovido de intelectualidade, porque não construiu essa intelectualidade, pode ter um senso moral muito bem arraigado. Pode ter um senso moral inquebrantável. Eu conheço muita gente que não tem intelectualidade porque não pôde ter acesso à educação, mas o cara não pega nada que não é dele. Nada. Eu conheço gente que é professor, doutor, eu não estou falando de ninguém especial, sim, mas que eu não deixo minha carteira perto dele.
Tudo bem? Moral é uma coisa, intelectualidade é outra. Também é novo isso que eu estou falando para vocês, viu? Aristóteles. Essa última aqui, senhores, a dimensão espiritual do ser humano, o melhor cara para a gente ler é Leibniz. Leibniz fala bem disso, que é a fé, a revelação. Você acredita porque você acredita e ponto. É assim porque eu acho que é e acabou. Eu não tenho como discutir com os senhores. O que eu tenho como discutir com os senhores é o seguinte. O único jeito que eu tenho de respeitar o senhor na dimensão humana de fé é deixar o senhor acreditar naquilo que o senhor entender. E, inclusive, conjunto vazio também é conjunto vazio. Tá? Conjunto vazio também é conjunto. Ou não acredite em nada. O direito lhe dá essa situação. Acredite naquilo que o senhor bem entender. Também só não vale com um negócio maluco total, né? Mas acredite e professe a fé que o senhor bem entendeu. Isso é uma garantia do direito que perfaz o ser humano. E há também uma dignidade humana, uma dimensão humana de sucessão, né? De sucessão. Quem por aqui passou e de nada novo fez, quem por aqui de nada novo experimentou e em brancas nuvens se foi, que acorde de seu sonho e viva, pois sonhou que viveu, mas não viveu. Eu gosto muito de um poeta Bandeira que diz exatamente isso para nós. Ouse sonhar, mas ouse viver. Essas são as dimensões do ser humano, senhores. Viva o sonho, né? Viva o sonho. Viva o sonho. Né? Teve até um cara que fez um ratinho. Né? The dreams come true. Né? E você se arrepia quando você entra naquele lugar. Tal, né? Brincadeira. Outro dia a doutora Gislene me fez a oportunidade, foi ministrar uma palestra em Cuiabá e me levou lá para ver a Chapada. Descer foi fácil. Na subida eu cutuquei a doutora Gislene e falei assim: doutora Gislene, tem um monorail para me levar, não? Sou velhinho, cara. Monorail, por favor. Não me traz mais em lugar. Aí outro dia fui com meu filho em Santo Tomé das Letras, cara. Opa. Eu conheço. Só tem para ver o pôr do sol. Só tem um pôr do sol. Fosse lá nos americanos, eu podia escolher qual pôr do sol que eu queria. 6h30, 7, 7h30, 8, 8h30, 9. Era só pegar a fila e acabou, cara. Né? Tem algumas coisas que os caras são melhor que a gente. Outras eles precisam aprender com a nossa atitude caliente de latinos. Né? Eles precisam aprender com a gente. Mas qual a relação disso, senhores? Muito mais importante do que falar das dimensões do ser humano é que a expressão sexual do ser humano, senhores, já que eu não preciso mais confessar nenhuma religião própria. Eu tenho o direito de inclusive, não confessar religião. Eu me perfaço bem com a minha condição física, material. Eu me perfaço muito bem com a minha condição intelectual. A minha condição moral, eu estou bem resolvido, analisado, custou caro. Percebam que a condição sexual do ser humano perspassa por todas essas dimensões, inclusive aquela de dimensão, aquela de sucessão. Né? Inclusive aquela de sucessão. Isso é dignidade humana, senhores. Respeitar o ser humano nas suas potencialidades. Isso é dignidade humana. Eu tenho que respeitar o ser humano nessas potencialidades. E vou dizer uma coisa para vocês, que vocês vão falar assim: vá! O sexo permeia todas essas situações. Fui buscar a definição do que é obsceno no dicionário, que não é um bom padrão, não é um bom parâmetro para nós. Não é um bom parâmetro. E aí veio essa definição. Obsceno. Que se opõe ao pudor. Bom, pudor, né? Troquei 6 por meia dúzia, não troquei? O que é pudor? Não sei, né? Minha avó, na década de 90, e se os senhores fizerem uma pesquisa, na década de 90, se vocês fizerem uma pesquisa, eu sou do ABC Paulista. Na década de 90 é muito comum o seguinte: motéis. Casa de prostituição. Reforma da sentença para absolver o réu dizendo... Opa, se houve... Vamos ler na entrelinha. Se houve reforma de sentença, é porque teve promotor que denunciou a criação de motel por causa de prostituição. Nós passamos por isso. E eu lembro da senhora, minha avó, que montaram um motel lá em Santo André, e minha avó, junto com o vereador da cidade, nada contra o senhor vereador, fizeram uma passeata no centro da cidade. Não queremos casa de tavolagem em nosso bairro. Não queremos lupanar em nosso bairro. Né? Para quem não sabe, lupanar, senhores, é a palavra romana que designa prostíbulo.
Tudo bem? Porque quem vai em prostíbulo é o pessoal da engenharia, né? Nós de direito vamos a lupanar. É outra história, cara. É outra história, né? Direito, né? Nós é nós, o resto é nós também, né? Mas aí, senhores, indignação pela falta de moral. Não ajudou em nada, mas o último termo me ajuda bastante. Pornográfico. Só que é técnico. Senhores. Obsceno, senhores, é o que é pornográfico. Tudo bem? Isso é técnico para nós. Tanto é verdade, senhores, que o Código Penal é legislação da década de 40. Depois da década de 40, senhores, nunca mais a legislação brasileira utilizou esse termo. Ele utiliza sempre quando ele quer discernir o que é proibido na seara do direito penal, ele usa a palavra pornográfica. Quer ver? Pornográfico. Por exemplo, Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 240. E vou perguntar uma coisa antes. Tem pedofilia legislado no direito brasileiro, senhores? Tem? Tem. Tá aí, ó. Isso é pedofilia. Senhores. Ó. Produzir. Porque se você colocar a mão na menina de 13 anos, isso é estupro de vulnerável. Se você não colocou a mão e escreve, produziu, reproduziu, dirigiu, fotografou, filmou, registrou por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança e adolescente, reclusão. Tá listo? Dá prisão preventiva, não dá? Não dá fiança na delegacia isso aqui. Não. Esse cara vai começar no regime fechado, eventualmente. Ó, quanta coisa. Essa é a pena. É hediondo. Com hediondo. Né? 4 a 8 anos. 4 a 8 anos. Mas vê, pedofilia, que é uma legislação no ECA bem mais para cá, bem mais moderna, se comparado com o vetusto Código Penal, já não utilizou registrar por qualquer meio cena de ato obsceno ou envolvendo criança. Não disse isso. Disse o quê? Pornográfico ou de sexo explícito. Porque aí, senhores, tem definição do que é isso, senhores. Tá? Cena de sexo explícito ou pornográfico, senhores, é isso aqui, ó. Exposição ou amostragem de cena de sexo com exposição de genitália. Isto, senhores, é sexo explícito. Você está explicitando exatamente a coisa. Tá? Ou você está, tudo bem, expondo ou fazendo amostragem, sexo explícito. Ou você está grafando o porno. Tem que aparecer genitália. A esse momento, alguns dos senhores podem falar para mim o seguinte: ah, sei, Capano. Então é por isso, Capano, que os filmes norte-americanos, porque lá eles levam a sério essa porcaria. Né? Lá eles levam a sério. Às vezes eu tô lá à noite, eu chego da balada, eu fui... Que nem, por exemplo, tá vendo aquele menino ali de preto ali, ó? Tem cara... É aquele aqui na frente, aqui, Rui, ó. Tá vendo? Tá, ele virou, um dos dois aqui, ó. Tem uma cara que frequenta uma casa 92, cara. Uma DED, cara. Né? Então, o irmão, um dia que a DED não tá bombando, chegou lá na DED meia-noite, 4 horas da manhã, ele falou assim... Compensação, tem uns caras assim que estão assim, ó. DED. Isso é vantagem da aula na graduação, cara. Né? Você também não sabe. Deixa eu explicar o que é. Eu sei que você também não sabe. Né? Mas, tudo bem. Saiu da balada umas 4 horas da manhã, não estava bem aquele dia. Chegou às 4 horas da manhã, sentou em casa, começou a sapear a televisão. Pá, 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 pá. De repente ele chega lá num canal Sexations. Os meninos, cara, aquele negócio, eles lá se amassando, se abraçando e tal. Mas tem exposição de genitália? Não tem. Não aparece. É tudo simulação, né? Mas daqui para cima. Daqui para baixo, não. Quando eu e o Rui éramos meninos, tinha uma coisa que chamava-se sala especial. Né? Passava na sexta-feira. Era assim, entrava a menina bonita, entrava o cara feio, porque condição sine qua non, a palavra do ser humano masculino é ser feio. Né? Aí começava uma brincadeira entre eles, aí passava uma sombra deles dois, ela caindo o vestido, e aí depois já passava o take dela fumando. Né? Minha mãe nunca me deixou assistir aquilo, porque segundo a ótica dela, aquilo era obsceno. Né? Hoje, se alguém falar que aquilo é obsceno, porno chanchada, a gente dá risada. Você fala, não, é chanchada, vocês estão de brincadeira comigo. Né? Não dá para falar que isso é pornográfico. Tá? Comecem a ver essa dissensão. Toda a jurisprudência norte-americana, senhores, e que está chegando forte no Brasil,
ela separa o que é pornográfico, e vou repetir, pornográfico, senhores, é ou sexo explícito, o próprio nome diz, né? Sexo explícito. Ou pornografado, tá? É a exposição ou a amostragem de cena de sexo com exposição de genitália. Isso é uma definição técnica, tudo bem? Isso é uma definição técnica. O resto, senhores, todo o resto, que pode ser de mau gosto, que pode ser que eu não goste, só que se eu atrelar isso com a manifestação intelectual, porque me parece o seguinte, a Vênus de Milo estava já desnuda, já de longa data. Já teve papa que passou quebrando falos no Vaticano, porque ele dizia que aquilo à época o ofendia, né, e ele não queria. Para mim, o cara quebrou uma obra de arte. E hoje, para nós, isto é erótico. Tudo bem? Há uma diferença. Tudo que o senhor pornografa e tudo que o senhor explicita com a exposição de genitália, isso é ilegal. Isso é ilegal. Todo o resto, senhores, como diria, e devo estar bem acompanhado, O Freud. como diria O Sigmund Freud, O seguinte. todo prazer é erótico. E vou dizer uma coisa para vocês. Ainda que qualquer tipo de religião, qualquer tipo de regramento moral digam que eu não posso ter prazer, eu sou um cara totalmente disciplinado. Eu gosto de prazer, ponto final. É um direito que o direito me dá. Ponto final. Malvado, né? Todo prazer é erótico, senhores. Esse pelo menos é o que diz, né, o amigo Sigmund Freud. E não é só o erótico, agora é definição técnica de novo. Na verdade, o erótico, senhores, cai pro erótico tudo aquilo. Uma coisa é fato. Por que eu pus o Freud? O erótico, senhores, é manifestação da personalidade humana. Tá? Isso a gente não pode negar. A manifestação da personalidade humana tem, em determinados momentos da vida, é óbvio que nem tudo que você faz com prazer é erótico. Mas a manifestação da eroticidade, isso é manifestação de personalidade. Tá? E o que é isso? A personalidade você pode ir, porque o meu direito acaba onde começa o seu. Eu posso falar sobre isso. Eu posso olhar sobre isso, mas então faça, por favor, sem exposição de genitália, ou então com o que nós chamamos de exposição tarifada. Por exemplo, no Brasil, senhores, nós já tivemos um artista que desembarcou aqui na nossa terra e quis fazer um nu coletivo no Ibirapuera. A polícia disse que não podia. Ele pediu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um tribunal bastante conservador. E o tribunal determinou perfeitamente. Faz. E fizeram o nu coletivo no Ibirapuera. Tudo bem? Esse foi possível por quê? Todo mundo nu. Mas não tinha exposição de genitália. Tudo bem? Não em sexo explícito. Tá? E o filme, por exemplo, 50, vocês podem estar pensando assim, Capano, e o filme Ninfomaníaca? No filme Ninfomaníaca tem umas meia dúzia de cena lá, que aí não é erótico não, Capano, é pornográfico. É verdade, é pornográfico. É pornográfico. Mas aí a exposição é tarifada. O que não pode, senhores, é um filme que só fala disso, que só aborda isso. O filme é para isso. Se alguém aqui assistiu, por exemplo, Ninfomaníaca, a película, né, os americanos tarifam isso. Não pode passar de uma percentagem. Tá? O Brasil não entrou nisso ainda. Mas o filme do Ninfomaníaca não tem cenas pornográficas mais que 10%. Tudo bem? E o filme não é um filme pornográfico porque ele não fala de sexo. Ele fala do quê, senhores? Da condição psicológica de quem é ninfo. Da patologia. É um tratado de psicologia. Da patologia. É um tratado de psicologia essa obra. Tá? Tanto é que o cara consegue começar logo no primeiro filme falando de número de Fibonacci. Proporção áurea. Tá naquele livro lá. Tá naquele filme. É um tratado de psicologia. Tá? Que se arrima em sexo. Mas assistam com essa visão agora, quem já assistiu. Ou assista quem não assistiu e percebam que o filme não é de sexo. O filme é da condição patológica ou não de quem tem esse viés na sua personalidade de dimensão humana que gosta de fazer sexo. De maneiras do que para nós pode ser um pouco diferente. Perceba? Aqui reside, portanto, senhores, a discussão para nós do que é, portanto, o que é proibido
Óbvio que a hora que a gente for aplicar isso na prática, e a maioria dos senhores aqui, advogados, juízes, promotores, vai assentar na mesa dos senhores inquéritos. Um caso bom que a gente tem para discutir, né? Quem já leu aqui Flaubert, Gustave Flaubert, o amante, não é isso, doutora? Emma Bovary arrumou um amante, século XVIII. Ah, brincadeira, né? Amante no século XVIII, todo mundo tinha, mas ninguém podia falar. Né? A cena ápice de Madame Bovary, senhores, ela com seu amante entra numa carruagem e o Gustave Flaubert, que dizia Emma Bovary, c'est moi, ele começa a descrever no trote dos cavalos o que estava acontecendo lá dentro. E os cavalos trotam e trotam, os cavalos cada vez mais velozes trotam e respiram os cavalos a relinchar e as crinas se misturam. E no correr desses cavalos, no trote, e de repente o trote estanca. Significou o clímax. A senhora lembra dessa cena, doutora? Pois é, leia para ver essa cena. O livro só vale a pena por essa cena. E a senhora percebeu a quem ele dedicou o livro? Ao promotor da comarca de Paris, que o denunciou por isso. Porque só por isso é que o livro ficou super famoso. Como é que é? Tem um livro aí que o promotor disse que eu não posso ler? É a mesma coisa daquele para criança, né? Não põe a mão ali. Por quê? Fez uma propaganda violentíssima do livro, né? O Flaubert dedicou o livro ao promotor da comarca de Paris. Né? Tem uma diferença, senhores, do que é erótico e manifestação da personalidade humana e a diferença do que é pornográfico, esse sim proibido. Eu vou contar um conto erótico para os senhores verem a diferença. Um conto erótico. Diz que um jovem monge, senhores, no século XIV, usava colher vinhas nos arredores de seu monastério. Uma jovem, linda mulher, usava fitá-lo diuturnamente. Um dia, o apelo se lhes bateu. Ele a convidou, sem nenhuma renitência, para que com ele adentrasse ao convento. Foram à sua cela e ruidosamente se amaram. O prior, abade do convento, homem de cor panzil e de experiência, sabendo pelo barulho que se sucedia, resolveu ver o que estava de fato acontecendo, não o ato, que esse já se denunciava pelo barulho, mas sim quem era. Podia ser filha de nobre. E aí o problema estava maior. Fitou por uma fresta. E o jovem monge, que se percebeu pilhado naquela situação vexatória, se de prumo pôs e dirigiu-se de novo na porta. O abade entrou em sua cela. Bateu a porta do abade. Senhor, peço permissão para sair do convento. Esqueci minhas ferramentas do lado de fora e gostaria de apanhá-las. O abade de imediato aqueceu. Vá logo. O jovem simulou a sua ida, mas deu um entorno em sua cela. E ficou ele agora a espreitar por uma fresta de outro lado. O abade adentrou a cela do monge. A menina, em pelo, pôs-se em prantos. Aferrolhou a porta. Pensou o jovem, estou salvo. Num primeiro momento, o abade passou a consolá-la, mas sentiu os apelos da carne. Grande que o era, fez com que ela se sentasse sobre ele. E amaram-se. Não tão ruidosamente, mas pecaram. Pecaram o pecado capital da luxúria. Consumado o pecado, o jovem simulou sua volta, batendo os pés pelo corredor. O abade, este agora sim se pôs de alerta, e também de inopino, se ausentou e adentrou em sua cela. Mandou meia hora depois chamar o jovem. Serás expulso de nossa ordem. Cometestes o pecado da luxúria, pecado capital, longe dos veniais. O jovem respondeu com aquela cara de sou culpado. O senhor me perdoe. O senhor me disse dos cânticos. O senhor me disse das lamúrias. O senhor me disse dos jejuns. Mas o senhor nunca me disse, abade, que nós não podíamos nos deitar sobre as mulheres, e sim fazer com que elas se sentassem sobre nós. A este momento, o abade, que de bobo não nada tinha,
percebeu que havia sido visto e ficou enojado de si próprio. Primeiro pelo pecado que cometera. Depois, o que era pior, por tentar punir um jovem por um pecado que também cometera. Disse ao jovem: vou pensar no seu caso. Põe essa menina daqui para fora de imediato. No que imediatamente foi obedecido. Passados 10 passos, disse ao jovem: se bem que semana que vem, se ela puder voltar, conversamos. Pergunto eu para vocês, esse é meu conto erótico. Esse é meu conto erótico. Fala, Capana, você está de brincadeira comigo. Esse conto é erótico, senhores. Sabe por que ele é erótico? O ponto alto desse conto, e eu estou falando entre pessoas adultas aqui, serão juízes, promotores, advogados, delegados, foi quando eu disse o seguinte: essa é a diferença do explícito, do grafar o porno, do erótico, do tarifado. Quando eu disse, fez com que ela se sentasse sobre ele. Se eu perguntar para cada um dos senhores, para me descrever a cena que se lhe fez em vossas cabeças, cada um, Rui, vai me narrar de um jeito. Alguns dirão que os casais estavam rosto a rosto. Outros poderão me dizer que os casais estavam sentados, um de costas para o outro. Um terceiro poderá me dizer que os casais estavam deitados. E são infinitas as possibilidades. Isto é a criação artística da personalidade humana que não se pode proibir ao ser humano. Eu não disse, eu induzi. E os senhores fizeram a sua imagem. E é por isso que isso é manifestação de personalidade. Eu não criei, eu quando muito induzi. Retirar isso do ser humano é transformar-me em robô. Retirar essa liberdade de expressão é hedionda. Ao passo que se eu tivesse descrito a mesma história, mas pornô, grafando-a, colocou a menina assim, e fez assado, e pegou tal coisa, e eu descrevesse de maneira pormenorizada e minudante de como o ato estava se dando, não deixando nada para que os senhores imaginassem, isso é explícito. Ou pelo menos é pornográfico. Isso é proibido. Tudo bem? Esta é a linha que divide. Ficou claro, senhores? Ficou claro isso para vocês? A linha do que é permitido. E tanto é permitido que eu, na Casa da Cidadania, vim aqui e me avarei no direito de contar um conto erótico. Porque isso é lícito. É a manifestação da minha e da sua personalidade. Vocês fizeram as imagens. Eu não grafei a imagem para os senhores. Eu jamais contaria um conto pornográfico dessas revistinhas de quinta categoria. Aí, a esse momento, alguém fala para mim, tá bom, Capano, mas existem obras ali na esquina, em uma banca que eu posso comprar. Sim, são ilegais. Né? Porque se o senhor passar numa Blockbuster, se o senhor passar numa 2001, que estão acabando também, né? Não existem mais. Eu duvido que o senhor ache uma obra dessa nesse tipo de local. Aquelas que estão sendo vendidas aí fora são ilegais. E eu brinco com os alunos, seja na Universidade Mackenzie, seja na Universidade das Faculdades Metropolitanas Unidas, lá na FMU, na escola, eu falo, ó, se você descer ali na Taquá, compra droga. Compra droga. Pode vender droga? Não, mas se descer lá, vende. Né? Bom, se for ali, compra fita pornográfica. Vende, mas não pode. Ah, por que não aprende? Isso aí é outro problema, não é problema meu. Eu estou estabelecendo para os senhores, o direito penal, o que pode e o que não pode. Mas a televisão fechada vende canais. É porque se a televisão... Mas vende mas canais, tem a discussão, né? Vende canais com esse tipo de material. Vende e tem aquilo aqui, ó. Comercializa, né? Fazer, importar, exportar, adquirir, ter sob sua guarda, né? Tecnicamente não pode. Tecnicamente não pode. Né? Essa é a briga. E aí eu pergunto, senhores, o filme, 50 tons de, o livro 50 Tons de Cinza, Infomaníaca. Primeira pergunta, descreve de maneira pormenorizada? E se descreve de maneira pormenorizada aqui ou acolá, o livro em si fala de sexo ou 50 Tons de Cinza cria uma vertente da personalidade humana que o Marquês de Sade explorou muito bem na época dele? O livro é de sexo ou o livro está falando de uma coisa que chama-se sodomia? Me parece que fala sobre sodomia. Que você pode não querer, você pode não gostar, você pode achar vulgar, mas o livro não é de sexo.
O livro é de uma vertente de personalidade humana. Tem gente que gosta de apanhar. Desculpa, foi mal. Eu odeio apanhar. Não é? Também não gosto de bater, não. Não é minha praia também. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Fazer o quê? Pois, senhores, pergunto. Ninfomaníaca e 50 Tons de Cinza são realmente obras obscenas? E eu fiquei com a cara do macaco a primeira vez que eu me perguntei. São obras obscenas, senhores? Quem aí acha que é obsceno? E quem acha que não? Eu assisti o filme e não vi um filme obsceno. Tá certo? Então o senhor está certo. Eu não vi o O filme. senhor está certo. Não vi. Não há, senhores, nenhuma pornografia. E se há, no Ninfomaníaca há amostragem de genitália, mas ela é tarifada. No 50 Tons de Cinza. No 50 Tons de Eu Cinza, assisti o filme e não aparece nada de pornografia. nada. Só Brincadeira, só insinuações. brincadeira É. de criança. É. Brincadeira de criança. Pode proibir, senhores? Não pode proibir. Não pode proibir. Que é a Rosa de Hiroshima. Se a gente proibir isso, a gente tirou a manifestação de personalidade, a gente vulnera a dignidade humana. Com isso, senhores, eu quero que os senhores façam a sua vida valer a pena. E digo para os senhores, muito obrigado. Disposição dos senhores.